fazer esse link, né? A Tânia voltou. Pronto, desculpe, voltei, gente. Sempre tem esses probleminhas, né? Cai exatamente na hora que a gente mais precisa. Boa noite a todos, alunos, professores, convidados em geral. Nosso boa noite especial ao Felipe, que nos gratifica com a sua presença aqui hoje. Nós vamos dar sequência à Semana Estendida de Economia, abordando temas microeconômicos, né? Na sequência daquilo que já foi apresentado ontem, né? E hoje pela manhã, né? Eu agradeço o Departamento de Economia Especial, a professora Fátima, pela grata oportunidade de coordenar essa palestra, né? Coordenar a mesa dessa noite, que coloca em foco uma questão tão relevante para a economia, especialmente para as empresas, né? Que o que esperar do mundo, né? Pós-pandemia. Nesse período em que a gente está vivendo de exceção, cada um de nós está tendo que reinventar, né, nossa forma de trabalho e de interação com nossos pares. E eu menciono aqui como exemplo o coordenador do curso de Economia, que de repente teve que se fazer, né, contra a regra para nos bastidores dar sustentação a esse evento. Então, obrigada, Emerson, né? Eu estendo também os agradecimentos às professoras Nayana, que da noite para o dia se transformou numa excelente profissional de marketing digital, realizando a tarefa de divulgação do evento, inclusive dessa palestra. Agradecimentos também à professora Mayra, né, pelo apoio nos bastidores, e a todos aqueles, né, que, de certa forma, estão trabalhando e contribuindo para que essa semana seja realmente um sucesso. Como diria a minha mãe, né, necessidade é que faz sapo pular. Estamos pulando por aí, né? Então, todos nós sabemos do impacto, né, extremamente perverso que a Covid-19 gerou nas economias mundo afora. E que em economias como a brasileira chega a ser nefasto e perverso, né? A pesquisa Pulso Empresa, impacto da Covid-19 nas empresas, que vem sendo realizada pela PNAD Covid-BGE, mostra que na primeira quinzena de junho, 70% das empresas reportaram que a pandemia teve um efeito negativo sobre seus negócios, né? Esse percentual foi arrefecendo ao longo do tempo e chegou na segunda quinzena de julho a 37,5% das empresas que disseram, né, do efeito negativo da pandemia sobre seus negócios. Os setores mais afetados foram o comércio e a indústria. Além disso, 24 milhões de pessoas ocupadas tiveram o rendimento delas efetivamente recebido do trabalho, né, em julho, menor do que o que elas normalmente recebiam. A produção física da indústria teve uma variação percentual acumulada no ano, considerando o mesmo período de 2019, aí, de menos 9,6%. Então, sem dúvida, né, esses são números bastante significativos. Contudo, eu penso que mais expressivos, né, são os quase 130 mil mortos já contabilizados e os mais de 1 milhão de infectados, que significam uma perda de bem-estar, né, para a população brasileira sem precedentes, né? Então, isso aí nos dá uma rápida ideia da situação, da gravidade da situação em que nos encontramos, né? Enfim, muito bem. Nada melhor do que
alguém que pragmaticamente, né, entende de empresa, para nos falar sobre essas perspectivas das empresas pós-pandemia, né? Nada melhor do que alguém do Sebrae, que tem uma longa experiência no fomento e no apoio às empresas, né? Especialmente às micro e pequenas empresas, para esse debate. Assim, a gente dá as boas-vindas, né, ao nosso convidado, Felipe Brandão, de antemão já agradecendo sua disponibilidade em cooperar conosco. Apresentando rapidamente, Felipe é economista, egresso da Universidade Federal de Berlândia, onde ele fez a graduação. Na UFMG, ele fez especialização em gestão estratégica de informação e na Faculdade de Pedro Leopoldo, mestrado profissional em administração estratégica. Mas, para além, né, dessa formação acadêmica, ele é gerente da Unidade de Inteligência Empresarial do Sebrae em Belo Horizonte, é especializado em estratégia e inteligência competitiva, com experiência na Algar Telecom, e Otim, no governo de Minas, e Falcone Consultores de Resultados. Eu passo, portanto, a palavra ao Felipe, já reforçando aí a questão da gravação que a professora Fátima colocou, e pedindo também sua essência, que após a sua fala, a gente abriria o debate. Pode ser, Felipe? Professor Tânia, boa noite. É um prazer enorme estar aqui hoje, na noite de vocês. Professora Fátima, que já há tanto tempo já passou o convite, que por meio do nosso gerente regional, o Cláudio, ele passou esse convite para mim, e a gente fica com muita alegria, porque sempre debater esse tema, eu acho que é uma questão que hoje está tão presente na vida da gente, toda oportunidade que a gente tem para poder discutir isso num fórum tão qualificado, é uma oportunidade que não deve ser desperdiçada. Então, a gente vai falar um pouquinho disso, e essa pandemia ela tem criado ocasiões especiais, seja por dificuldades novas que a gente tem enfrentado, e também por esse novo mundo tem criado. Hoje, mais cedo, eu fui buscar meu pai no hospital, que ele é paciente de hemodiálise, e aí eu fui comentar para ele que eu não poderia demorar muito, porque eu teria uma palestra hoje com o pessoal da Unimontes. Ele falou assim, mas se a gente não tivesse essa quarentena aqui, você estaria viajando para fazer essa palestra? Eu falei, provavelmente sim. Então, é muito curioso que, assim, do mesmo jeito que seria muito bom que a gente estivesse presente junto, ter essa oportunidade de podido ter feito tantas outras coisas diferentes hoje e poder ainda estar aqui com vocês é fundamental. Agradeço também a todos os outros professores da Semana da Economia, discutindo assuntos de fundamental importância, e a todos os alunos que, depois de muita gente aí trabalhou o dia inteiro e ainda tem um pouquinho de energia para poder estar ligado aqui, eu acho que é uma oportunidade fundamental. Então, se a professora Tânia me permitir, eu vou compartilhar minha tela aqui com uma apresentação que eu fiz para vocês. É uma apresentação bastante simples para guiar o nosso bate-papo. Eu acho que isso é fruto muito de tudo que a gente tem observado em relação à pandemia desde o início que essa crise começou. Essa é uma das funções principais da nossa unidade de inteligência no Sebrae, ajudar tanto a sociedade quanto as nossas equipes regionais, as nossas equipes de conhecimento, a tentar entender melhor o presente e poder compreender um pouco melhor o futuro. Então, essa apresentação vai ser disponível para vocês assim que a gente terminar de passar para a professora Fátima. E é sempre um prazer ouvir a impressão de vocês e poder compartilhar
um pouco desse assunto. Deixa eu colocar aqui a minha apresentação na tela. Todo mundo consegue ver? Você conseguir? Alguém me dá uma sinalização, por favor. Estamos vendo bem. Pois muito bem. O objetivo, quando eu conversei com o Cláudio, o nosso gerente, a encomenda que a professora Fátima tinha levado até ele, era para a gente falar um pouco sobre como entender esse mundo que tem se transformado tão rapidamente. Ouvindo a professora Tânia falar, a gente, desde quando a pandemia começou, eu tenho feito diversas intervenções tentando explicar tudo isso que está acontecendo. E quando você ouve outra pessoa falar, como a professora Tânia falou, numa síntese, é bastante objetivo do que está acontecendo, das dificuldades dessa tragédia que é tanto humanitária quanto econômica, a gente fica pensando o que realmente está acontecendo no nosso mundo e para onde isso vai. Então, a primeira discussão que eu queria fazer com vocês era justamente para a gente fazer essa reflexão. O mundo ficou muito diferente, mas ainda ele é o mesmo. Então, o que isso quer dizer? Ainda que a gente esteja fazendo essa Semana da Economia Virtual, e provavelmente ela tenha acontecido em anos anteriores de maneira presencial, a dedicação que todos os envolvidos têm em poder mobilizar os recursos necessários para fazer acontecer continua mesmo. Então, a professora Tânia falou sobre alguém que teve que se transformar do dia para a noite. A própria instituição teve que se transformar do dia para a noite, porque assim, o mundo acadêmico, como o mundo educacional como um todo, estava preparado tão rapidamente para poder fazer educação à distância, usar a tecnologia sem uma infraestrutura adequada para poder continuar os mesmos propósitos. Então, isso é muito positivo. Então, assim, a nossa presença digital aumentou significativamente. Mas, por outro lado, eu estava vendo uma matéria aí nessa semana falando que a expansão da necessidade de comunicação digital, isolamento das pessoas e uso de ferramentas de conferência, de pagamento à distância, também fez aumentar exponencialmente durante esse período de quarentena a quantidade de golpes, de ataques de hackers, entre outras ameaças. Ou seja, então, mesmo que a gente tenha diversos aspectos positivos que a crise gera, essas crises também estão acompanhadas de aspectos negativos que a gente já conhece muito bem. Então, ainda que o mundo ele seja diferente, ele acaba sempre mantendo o mesmo contorno. E o que faz a gente acreditar isso com mais clareza? Essa crise que a gente está passando não é a primeira crise que o mundo enfrenta, muito menos no Brasil, muito menos em Minas Gerais. Então, se a gente for olhar com dados do que já foi destaque embaixo no pé da página, a gente está olhando o PIB per capita do Brasil e do mundo de 1900 até 2016. Então, a gente vê que os dados que foram coletados do Brasil, uma série histórica mais longa, a economia sempre foi crescendo. Então, no Brasil, teve na época de 1914, a Primeira Guerra Mundial, e isso teve um impacto muito significativo no Brasil. Depois, passou mais um tempo, teve outra grande crise, a Grande Depressão, que começou em 1929. Depois, em 1939, a gente tem a Primeira Guerra Mundial. E ainda a gente não consegue observar efeitos no Brasil. E aí, quando a gente começa a ver uma aceleração no crescimento do mundo a partir dos anos 60, a gente já começa a ver que o que começa a ficar mais aparente nesse gráfico. Primeiro, as crises vão ficando mais frequentes. A gente tem em 1973 a primeira crise do petróleo, em 1979 a segunda crise do petróleo, em 1997 a crise da Ásia, depois em 2007 a crise dos asiáticos,
Depois a gente teve o 11 de setembro, e assim sucessivamente. E essas crises, além de elas ficarem mais próximas, o que elas mostrou? Elas começaram a afetar, mesmo que elas acontecessem na Ásia, em outros lugares, elas começaram a afetar a nossa realidade muito rapidamente. A gente, em determinadas situações, o PIB per capita brasileiro escola do PIB do resto do mundo. Então, essa crise do coronavírus que a gente está enfrentando, talvez seja a maior crise econômica e humanitária que a gente tem nos tempos contemporâneos. Mas o mundo já passou por outras crises também, cujo resultado era imprevisível. Então, eu acredito que antigamente ninguém conseguia prever o que aconteceria depois da Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Crise do Petróleo, depois da última crise que a gente teve do subprime nos Estados Unidos, em que alguns teóricos chegaram até a especular que o capitalismo tinha acabado. E acabou que o mundo ele continuou crescendo, mesmo que de forma diferente. Então, essa crise do coronavírus é uma crise ela é muito intensa, mas uma coisa que a gente pode ter certeza é que a gente vai sair dela e vai sair dela transformada. Essa é a coisa que eu gostaria de passar para vocês. A gente já está muito bem acostumado, e principalmente aqui no Brasil, saber como entra numa crise. Mas a gente, toda vez, ainda está aprendendo, e a gente ainda estava aprendendo como sair da última crise, no final de 2014, no final de... E aí agora a gente enfrenta uma nova crise. Então, como que a gente espera sair disso? É uma crise que ela está muito rápida. Como eu falei agora há pouco, as crises, as grandes crises mundiais têm cada vez mais se aproximado em termos de tempo. Então, eu lembro que logo depois do Carnaval, eu estava em São Sebastião do Paraíso para fazer uma apresentação, quando eu lembro que a OMS tinha decretado um estado global de pandemia. Eu lembro que eu me perguntei lá em São Sebastião do Paraíso, poxa, será que isso aqui vai chegar no Brasil? Eu não tinha ainda uma certeza sobre o que ia acontecer. E aproximadamente um mês depois, um mês corrido depois, a gente já estava com o comércio afetado em Belo Horizonte e em Minas Gerais. Ou seja, o mundo está cada vez mais ligado. Mas a boa notícia é que, quando mesmo a gente está vivendo um momento de crise, que está instalada por todos esses fatores. Ô, Felipe, deixa eu te interromper um pouquinho. O seu som não está chegando muito bem. Melhorar o microfone aqui, só um instante. Me diz se está um pouco melhor, professora Tânia. Melhorou bastante. Melhorou? Desculpe. Tá bom, eu troquei de dispositivo aqui. Bom, continuando, se vocês já estiverem vendo a minha tela, a gente tem observado os dados da atividade econômica desde o início da pandemia. E existe sempre o problema de que os dados oficiais eles sempre são divulgados com um certo atraso. Então, um dado que a gente costuma sempre olhar é o índice de atividade econômica do Banco Central, que normalmente ele é uma proxy aproximada do PIB. E desde então, o que a gente consegue observar nesse gráfico? Que a economia brasileira ela praticamente vem andando de lado desde janeiro de 2019. Então, cresce um pouquinho, desce um pouquinho, etc. Então, desde de fevereiro para março, como eu apontei para vocês, a nossa economia brasileira, de um mês para o outro, ela cai de um estágio de 137 pontos, mais ou menos, para um estágio de 118 pontos, mais ou menos. Então, isso já era, como o Paulo Guedes falou, uma sinalização do raio cujo trovão a gente só ouviria meses depois.
Então, realmente, a percepção que a gente teve de paralisação da economia numa crise sem precedentes. E por que eu digo que ela é sem precedentes? Porque a forma em que o processo de paralisação da economia acontece é bastante atípica em relação às outras crises. Porque quando você tem, por exemplo, uma crise que ela tem um impacto externo, normalmente ela começa a afetar as grandes empresas acabam desempregando e acaba afetando as micro e pequenas empresas. Então, na medida que as micro e pequenas empresas vão sendo afetadas depois, as grandes empresas normalmente já estão em um processo de recuperação, então você tem uma absorção dessa massa de desempregados, você gera consumo de novo, e aí a pequena empresa, por ser um mercado mais atomizado, muitas vezes mais dinâmico, ela acaba reagindo melhor. Só que dessa vez a pandemia ela afetou tanto a grande empresa, que teve a redução da atividade econômica nas suas cadeias de fornecimento ao longo do mundo, e também foram afetadas pela redução da mão de obra, pelo isolamento social. Então já teve um primeiro movimento de desemprego muito rápido. E as pequenas empresas que antes absorviam um pouco desse choque já foram afetadas diretamente, como a professora Tânia falou, principalmente na indústria e no comércio, pela paralisação das suas atividades. Então, eu tenho menos dinheiro circulando na rua em virtude do desemprego, e também tenho menos pessoas circulando na rua por causa do isolamento social. Então, isso gerou um estágio de paralisação da economia muito brusco. A gente, mesmo com as outras crises que a gente teve no passado, a gente não estava acostumado com uma desaceleração muito grande. Mas mesmo a gente observando os dados de abril, maio e junho, essa tendência crescente da atividade econômica, a gente ainda está bastante distante do estágio que a gente estava, que a gente sabe que não era um estágio muito confortável. A economia ela estava preparando para dar um impulso. Então, esse déficit, e eu estava lendo, se não me engano, na The Economist, da semana passada, sobre um índice que foi criado, que está mostrando qual que é a velocidade da economia, da recuperação da economia em diversos países, e não tem nenhum país hoje que tenha recuperado um nível econômico acima de 90% do que estava no estágio antes da pandemia. E eu achei interessante nesse artigo que ele falava o seguinte: 90% de qualquer coisa normalmente é muito bom, mas em economia isso é um desastre. Então, assim, a gente, essa sensação de angústia que a gente tem de que a situação está difícil, ela é presente. Mas, assim, a boa notícia é que nós paramos de piorar. E quando a gente olha para essa questão econômica, essa crise ela não trouxe só dificuldades para as empresas, dificuldades no campo tanto macro quanto microeconômico. Ela teve uma modificação significativa na forma que as pessoas se comportam. Então, esse gráfico aqui é um gráfico muito interessante, que ele mostra uma pesquisa com mais de 500 epidemiologistas dos Estados Unidos e Canadá, e na opinião deles, o que a gente não vai poder fazer de novo, pelo menos daqui a um ano, em que a gente esteja com protocolos seguros, com vacinas antes disponível para todos. Então, 64% acha que um show, um evento esportivo, não vai acontecer pelo menos daqui a 12 meses. Parar de usar máscara cotidianamente, eu imagino assim, quem acha que no Réveillon, quem é que pensou que no Réveillon desse ano, você passaria 5 meses do ano tendo que fazer qualquer coisa com uma máscara no rosto? Então, a gente ainda pelo próximo ano vai continuar, a gente já se habituou a usar máscara, e a gente vai ter que continuar habituado isso pelo próximo ano, pelo menos. Frequentar um culto religioso, e a gente sabe que muitas vezes, principalmente nas épocas de crise, a religião é um ponto importante para as pessoas procurarem apoio, etc. Então, assim, pelo próximo ano, as pessoas não vão poder frequentar um culto religioso ou se encontrar por desconhecidos, o que é uma coisa extremamente difícil para nós brasileiros, que temos a cultura de acolhimento
de relacionamento, de aproximação, ou coisas até mesmo triviais, como apertar mãos ou abraçar amigos. Então, quando a gente está falando dessa crise, no tom grave que a professora Tânia colocou na introdução dessa apresentação, a gente começa a ver que ela é grave mesmo, seja pela freada brusca da economia, seja pela necessidade da gente ter de mudar comportamentos que sempre foram enraizados na nossa vida. E essa transformação digital, ela acelera muita coisa. Então, positivamente, a gente está aqui agora reunido quase 8 horas da noite, à distância, vocês em Montes Claros e em diversos outros lugares, eu em Belo Horizonte, e a gente está conversando como se a gente estivesse muito próximo. Só que, ao mesmo tempo, a transformação digital ela também exclui, porque num país que existe bastante carência, especialmente de infraestrutura e de disseminação de conhecimento, muitas pessoas não estão habituadas ou não têm acesso a equipamentos e a tecnologia que nos permite fazer essa aproximação por meio da tecnologia. Então, da mesma forma que talvez se a gente não tivesse internet hoje, se a gente não tivesse banda larga, se a gente não tivesse essas plataformas de videoconferência como o Zoom, o efeito dessa crise poderia ser ainda mais difícil. Só que, por outro lado, ela já está sendo bastante difícil na medida que hoje diversos padrões estão sendo abandonados em troca da tecnologia. Então, por exemplo, até mesmo acesso a serviços bancários, que hoje estão extremamente digitalizados, donos de pequenos negócios com baixa instrução ou baixo acesso à tecnologia, acabaram que não conseguiram reagir na velocidade adequada a essa necessidade de adoção tecnológica e acabaram sucumbindo nesse processo. Então, a gente, para todo mundo que trabalha com desenvolvimento, olhar para esses dois lados da moeda ao mesmo tempo é sempre muito difícil. Ou seja, como que a gente se aproveita cada vez mais das facilidades que a tecnologia gera e que permite aceleração, mas, ao mesmo tempo, a gente toma conta de todos aqueles que estão sendo excluídos por esse processo de transformação digital. O que a gente vai fazer com esse pessoal? Como é que a gente lida com essa nova realidade da transformação digital? E isso, somado a um cenário dos pequenos negócios, que já era extremamente adverso, mesmo com a estabilidade da crise. A gente precisa lembrar que a gente já estava saindo de uma crise anterior e agora entramos numa crise totalmente nova e que teve impactos diferenciados para todos os setores. A professora Tânia ela falou sobre os principais afetados por essa pandemia, foi a indústria e o comércio, e ainda assim, quando a gente olha para o comércio, o impacto dela no comércio foi diferenciado em diversos setores. Então, quando a gente olha dados que são mais em tempo real, como os dados da Cielo, por exemplo, que reúne informações de 1,5 milhão de estabelecimentos por mês e consegue dar uma visão de o quanto esses negócios estão faturando, a gente começa a ver que no setor de bens não duráveis, praticamente não houve crise durante essa pandemia. A perda ela foi muito pequena. E quando a gente está falando de bens não duráveis, a gente está falando no comércio de alimentos, supermercados, mini-mercados, mercearias. Também estamos falando de drogarias e farmácias e postos de combustível. Então, assim, tudo aquilo que é essencial, esse setor ele teve um impacto menor. Quando a gente olha para o setor de bens duráveis, a realidade é totalmente diferente. Então, a gente vê, por exemplo, que o setor de material de construção ele vem crescendo numa velocidade muito rápida. E por que isso está acontecendo? Porque as pessoas estão confinadas em casa, então elas precisam cada vez mais aumentar a vida útil e aumentar o conforto do seu lar. Então, isso faz também que o setor de móveis e eletrodomésticos também tenha crescido com uma velocidade um pouco mais rápida, especialmente depois que o auxílio emergencial colocou dinheiro na economia. Então, as pessoas elas estão passando mais tempo em casa, precisam muitas vezes trocar de televisão, comprar um computador melhor para o filho poder assistir a aula, comprar um celular melhor para poder se identificar. Agora, a gente vê o setor de vestuário e calçados,
é um setor que acumulou mais de 60% de perda de faturamento nas últimas 24 semanas, praticamente nos últimos 4 meses. Um setor que perdeu 60% do faturamento. E o setor de vestuário, loja de roupa, é um setor extremamente significativo dentro das micro e pequenas empresas. Então, é um setor que foi atingido na lata com essa crise e que nem todos conseguiram se adaptar rapidamente. Quando a gente pensa no setor de serviços, a crise foi maior ainda. Então, a gente olha para os bares e restaurantes que tiveram uma perda acumulada nesse período de 56% do faturamento, e isso só não foi pior porque o delivery, ele aumentou, ele dobrou em praticamente a maioria dos estabelecimentos, mas antes, tradicionalmente, o delivery ele correspondia a 17% a 25% do faturamento de um restaurante. Então, ainda que tenha dobrado, ele chegou a 50%. E é um setor que, na média, ele teve uma redução de 56% no faturamento. Então, imagina, por exemplo, um dono de negócio que tem custo fixo, que tem empregado para pagar, o que ele vai fazer com uma redução de faturamento tão grande. E o setor de serviços nem se fala, especialmente o turismo. Então, a região norte de Minas é uma região que ela se desenvolveu muito intensamente nos últimos anos, especialmente no turismo religioso, no turismo de experiência, no turismo natural. Todo esse esforço que foi feito, e a gente sabe isso de perto, porque o Sebrae ele é um protagonista importante desse movimento, praticamente todo esse investimento se perdeu e a gente vai ter que reconstruir ele de novo. Então, a situação dos pequenos negócios, que é fundamental, o pequeno negócio é fundamental para qualquer economia em desenvolvimento por uma série de motivos, seja por uma questão de inclusão, de melhor distribuição de renda, de aceleração, de concorrência, de fatores de competitividade, de desenvolvimento de novos serviços financeiros, a situação é muito crítica. Então, a gente precisa pensar novas estratégias. E aí, para pensar novas estratégias, e aí a gente fala muito da região, eu imagino que uma parte de vocês deve estar pensando assim, mas o que eu posso fazer aqui em Montes Claros? Então, da mesma forma que a gente entende que uma crise que começou lá no interior da China, em menos de um mês ela conseguiu atingir Montes Claros, a gente tem que pensar que o caminho inverso também é fundamental. Então, hoje, qualquer coisa que a gente tem que pensar, principalmente como economistas, a gente não pode deixar de pensar na nossa região, porque o desenvolvimento ele acontece na região, e isso é uma crença que o Sebrae ele acredita de forma muito convicta de que os fatores de desenvolvimento de Montes Claros eles podem estar relacionados a Belo Horizonte, podem estar relacionados a Brasília, mas o desenvolvimento acontece aí com as pessoas que estão aí. E você não pode desconsiderar o que está acontecendo no resto do mundo. E para você poder considerar o que está acontecendo no resto do mundo, uma coisa que é positiva é a gente entender que hoje a informação, o conhecimento e a tecnologia está cada vez mais acessível. Então, quando a professora Tânia começou a apresentar o meu currículo, eu comecei a minha carreira como estagiário na Algar Telecom, na área de inteligência competitiva, e eu tinha por missão analisar dados socioeconômicos. E eu lembro que a gente tinha feito uma aquisição do censo de 2000, que era um livrão assim desse tamanho, que vinha um CD dentro, com todas as informações do censo em Excel. E eu lembro que pelo menos 3 vezes por semana eu passava uma flanelinha nesse CD, com medo dele arranhar. Então, assim, estou falando de uma coisa que aconteceu há 20 anos atrás, eu não estou falando de um negócio que aconteceu em 1940. Hoje em dia, a gente tem informação sobre o que está acontecendo em relação à economia em todos os lugares do mundo, de forma organizada, rápida, etc. Só depende da nossa capacidade analítica para poder entender isso e construir sentido. Então, quando eu falo sobre essa questão da retomada e da dificuldade da atividade econômica, o problema que está acontecendo nas micro e pequenas empresas, ele não é muito diferente em Montes Claros, em Nanuque, em Belo Horizonte ou em João Molevade. Então, a gente tem condições hoje de entender a nossa realidade por meio dessas diversas informações que disponíveis. Então, essa crise, na verdade, ela não exige
um novo senso, um novo sentido, uma nova capacidade de desenvolvimento, de pensar localmente e globalmente ao mesmo tempo. Isso é até um clichê. O termo global, ele foi cunhado, se não me engano, no começo da década de 2010. Mas, assim, hoje, da mesma forma que essa crise ela escancara diversos passivos que a gente tem com o passado e a gente nunca conseguiu resolver, ela exige, e a palavra, eu não estou usando ela aleatoriamente, ela exige que a gente desenvolva novos sentidos para poder pensar a nossa realidade. E o Sebrae, ele pensa que um olhar diferente para o território, de entender a realidade do território, porque eu acho que principalmente é isso que vocês querem saber quando vocês estão numa palestra, para entender esse mundo pós-Covid e aonde está o nosso caminho de saída, é entender como que o Sebrae entende o processo de desenvolvimento. A gente entende que o processo de desenvolvimento ele não depende de 5 milhões de variáveis, ele depende de 5 dimensões que elas precisam ser trabalhadas e compreendidas no contexto do território. A discussão de desenvolvimento, vocês aí no Departamento de Economia devem fazer vários seminários, etc. E a gente, o Sebrae, como um ator histórico nesse processo de desenvolvimento, uma coisa que eu percebi que essa complexidade, ora a gente acha que o desenvolvimento econômico ele depende de investimento público ou privado, ora a gente acha que ele depende de educação, saúde e segurança, ora a gente acha que ele depende de uma atuação exógena de inserção de tecnologia no território, ele faz como se a gente fosse os cegos daquela fábula do cego e do elefante. Então, para quem não conhece essa fábula, é uma fábula muito antiga, ela fala de 5 monges cegos que foram conhecer um elefante pela primeira vez. O primeiro foi tatear a tromba do elefante, achou que o elefante parecia uma cobra. Outro tateou o corpo, achou que o elefante parecia uma parede. Outro tateou as patas e achou que o elefante parecia um tronco de árvore. Então, assim, todos estavam certos na sua visão, mas ninguém conseguia enxergar o elefante como um todo. Então, como que o Sebrae, ele, na construção do conhecimento, a nossa estratégia de desenvolvimento tenta entender esse elefante e essa forma de inspiração que a gente tem para poder compartilhar com vocês, para vocês também entenderem esse processo de desenvolvimento. O processo de desenvolvimento econômico ele sempre começa com a necessidade da formação de um capital empreendedor. Então, a gente precisa de melhores empresas e empreendedores dentro de um território. Então, para isso, a gente precisa olhar para as condições básicas de existência de um território. Então, quando essa discussão que a gente teve ao longo da pandemia, do que é mais importante, se é a saúde ou se é a economia, ela é, na verdade, um falso dilema, porque a gente não consegue pensar um desenvolvimento econômico sem pessoas saudáveis e a gente não consegue gerar saúde sem desenvolvimento econômico. Então, quando a gente olha e por que o Sebrae, muitas vezes, ele trabalha junto com os municípios, olhando as condições de saúde, educação e segurança, porque ninguém consegue empreender com sucesso, com mais que queira, se não tiver saúde, se não tiver segurança, se as pessoas tiverem uma sensação de insegurança o tempo todo, se o investimento de dinheiro e energia que as pessoas tiverem se esvair, se não tiver educação, se não tiver uma mão de obra qualificada que gera senso crítico, a gente não vai conseguir gerar melhores empreendedores. E o que é um empreendedor? É um cara que tem uma série de comportamentos diferenciados que ele, por meio da aversão ao risco, identificação de oportunidades, resiliência, etc., ele acaba procurando alternativas para poder sobreviver. E a gente também precisa melhorar a gestão das empresas, porque assim não adianta a gente plantar diversas melhorias no ambiente para que se gere mais empresas, políticas de desburocratização, de facilitação empresarial, como o MEI, é uma política pública de formalização, a gente não consegue ter uma massa crítica para promover o desenvolvimento de forma endógena, e aí o território ele se torna muito dependente de fatores externos. Só que só criar, e aí só fazendo um parênteses, por que essas condições básicas de empreendedor, as questões básicas do território são importantes, uma questão muito interessante é que quando a gente começou a fazer essa discussão, um dos dados que a gente olhava para ver
o nível de dinamismo econômico do território era a taxa de mortalidade infantil. E o que a taxa de mortalidade infantil tem a ver com empreendedorismo, com desenvolvimento econômico? Se o Sebrae, onde a gente tem uma taxa elevada de mortalidade infantil, provavelmente a rede de atenção à saúde da mulher ela é precária em algum aspecto. Então, se o Sebrae ele sempre considerou a mulher como um vetor importante do empreendedorismo, que condições tem de empreender uma mulher que tem dificuldades de cuidar da sua saúde e de poder gerar um filho? Então, assim, isso mostra que os fatores sociais da nossa região, do nosso local, eles são determinantes para que a gente tenha o mínimo de condições de começar esse processo de desenvolvimento, que é gerar esse capital empreendedor de pessoas que estão dispostas no território a fixar renda, fazer tecnologia, etc. Só que só gerar esse capital de empresas empreendedores não é suficiente. A gente tem que unir esse estoque de empresas empreendedoras num tecido empresarial. Ou seja, a gente tem que criar espaços de discussão e lideranças que sejam capazes de aglutinar problemas individuais de forma compartilhada e trazer soluções coletivas. Então, por isso, o desenvolvimento de liderança, o fortalecimento de entidades empresariais é fundamental para esse trabalho de desenvolvimento. E a gente não usa esse termo tecido à toa. Porque o que é um tecido? É um entremeamento de fibras cuja resistência é maior do que cada fibra individualmente. Então, a gente acredita que esse capital empreendedor ele precisa se unir num tecido empresarial. Só que o próprio tecido empresarial ele também não é suficiente. É importante a gente pensar um desenvolvimento local que ele seja bom para a comunidade empresarial, mas também ele tem que ser articulado tanto com o poder público, que é um fator importante dentro dessa história, e com a sociedade civil. Então, quando a gente pensa nessa governança para o desenvolvimento, que é o terceiro estado, são todos os movimentos de criação, seja de políticas públicas que permitam maior transparência do governo, open data, para que se tenha mais dados disponíveis para as pessoas analisarem, compartilhar conhecimento no território, eficiência do setor público, porque um setor público que não é eficiente, ele não tem dinheiro nem energia para pensar em desenvolvimento, e também a articulação com a sociedade civil. Então, a sociedade civil é um ator importante dentro desse processo, porque o desenvolvimento ele não pode só ser bom para as empresas, ou só ser bom para o poder público, ou só ser bom para a sociedade. E o que faz a gente unir todos esses atores numa causa comum? Uma visão de futuro compartilhada. Então, uma coisa que o Sebrae muito estimula é a construção de planos territoriais para o futuro. Então, vocês precisam pensar, por exemplo, qual é a Montes Claros que a gente quer para 2050. Se a gente não construir essa visão de futuro coletiva, a união desse tecido empresarial da dimensão anterior vai se perder, porque se você pegar um tecido e cada um puxar ele para um lado, ele vai se rasgar. Mas se todos estiverem direcionados para a mesma direção, esse tecido vai funcionar como uma vela que vai puxar todo mundo para frente. E o que é puxar esse todo mundo para frente? É olhar para a quarta dimensão, que é a dimensão mais hard, que é a dimensão que nos interessa mais como economista, que é a organização produtiva, que é a reorganização de todos os fatores de produção da região, compreendendo primeiro como que a região gera riqueza, se é muito dependente de um negócio, se falta inovação, se o ambiente legislativo é prejudicial à atividade econômica, se existe carência ou sobreposição de infraestrutura. Então, tudo isso é considerado para a gente definir estratégias, ou de adensamento econômico, ou de diversificação, ou de inovação tecnológica. Então, tudo isso que a gente faz antes é justamente para começar a mudar essa forma que o território tem de gerar e distribuir riqueza. E depois que a gente tem essa economia reorganizada, a gente precisa, para que isso de fato gere desenvolvimento, fazer uma inserção competitiva, em que a gente pega esse território reorganizado, com as instituições funcionando, com os fatores de produção de riqueza reorganizados, em contato com outras regiões, seja do Estado, seja do Brasil, ou seja do mundo, para poder exportar riqueza, promover
a visão do território, porque as pessoas precisam entender que Montes Claros, norte de Minas, Minas Gerais e o Brasil existem, e absorver outros conhecimentos e recursos que a gente não tem. Então, quando a gente faz esse processo, e aí a gente tem a atração de mais gente, mais tecnologia, mais recursos, provavelmente as demandas sociais básicas do território vão se transformar também. Vai precisar pensar novas alternativas para saúde, educação, segurança, para facilitação industrial, para gerar mais e melhores empresas, e assim a gente volta para o e entra dentro do ciclo de desenvolvimento. Então, essa é a forma hoje que o SEBRAE trabalha na nossa abordagem que chama DEL, de desenvolvimento econômico. E aí eu tive um problema aqui, espero ter voltado. Voltou. Ok, Voltei? Então, para a gente, uma frase que eu gostaria de deixar como um pensamento final para a gente poder começar o nosso debate é essa questão de que uma frase do Albert Camus fala: a verdadeira generosidade para com o futuro consiste em dar tudo ao presente. Então, essa crise, como a gente tem observado, é uma crise que tem transformado o mundo sem que o mundo mude de verdade. E que a mudança que a gente... que o futuro está cada vez mais incerto, mas uma coisa que a gente precisa saber é que os caminhos para a saída, a gente precisa encontrar ele dentro do nosso território. Então, por isso que todos vocês que estão aí nessa missão de poder discutir, de poder entender melhor o que está acontecendo no Brasil, no mundo, no território de vocês, e nós que temos esse compromisso de melhorar o ambiente de negócios, a gestão das empresas, para a gente promover um desenvolvimento econômico sustentado no pequeno negócio, faz com que a gente agradeça essa oportunidade de poder estar aqui compartilhando ideias com vocês e coloca também o SEBRAE, seja em Belo Horizonte, seja na região de vocês, como um parceiro para a gente pensar e trabalhar junto a nossa saída desse momento de crise. Então, muito obrigado. Aqui embaixo tem os meus contatos. Então, quem quiser discutir um pouco mais, essa é a foto da nossa sede em Belo Horizonte. Fico aberto agora para qualquer dúvida ou debate que se faça necessário. Muito obrigado pela atenção de vocês. Nós agradecemos muito, professor Felipe, cumprimentamos pela coerência e consistência da sua exposição, pela clareza, né, como abordou um tema tão complexo, né, da nossa realidade. Eu, particularmente, gosto muito dessa abordagem que trata a atividade econômica de uma forma georreferenciada, né? Embora o momento nos imponha hoje um isolamento, nós não somos ilhas, né? O Covid nos lembra isso diuturnamente, que o local impactou profundamente o global, né? E vice-versa. Então, assim, a sua exposição não poderia ser mais oportuna, né? E vem de encontro, né, ao que se propôs a discutir essa nossa semana. Eu vou abrir então eu quero agradecer profundamente a sua participação e já de antemão também falar que em outras oportunidades nós vamos, né, buscá-lo, né, e eu vou abrir ao debate para se alguém tiver alguma pergunta. Tem alguém inscrito, Maria de Fátima? Passo a palavra para a professora Fátima para coordenar essas questões. Temos duas questões, sim, por enquanto, mas devem ter mais. Os alunos devem estar um pouco receosos de perguntar. O Felipe, muito obrigada, excelente exposição. Inclusive, gostaria de que você levasse o nosso agradecimento também ao Cláudio Luiz, né,
que ele, como uma questão de agenda, não pôde participar, falou, mas vou colocar uma pessoa que vai fazer um excelente trabalho, até melhor que o meu. E realmente a sua abordagem foi extremamente oportuna, como diz a professora Tânia, né? A questão do local, a questão das contextualizações que você fez. Muito obrigada. O professor Luiz Antônio questiona como você vê o papel do Estado na costura do tecido empresarial, fomentando o desenvolvimento. Professor Luiz, obrigado pela pergunta. O papel do Estado ele é um papel importante, mas uma questão que sempre se impôs nessa discussão do desenvolvimento é se o Estado ele é um protagonista ou se ele é um promotor do desenvolvimento. E uma coisa que a gente tem observado é que esse papel do Estado ele depende dessas circunstâncias de governança que existem localmente no território. Então, eu não tenho dúvidas nenhuma de que o Estado ele pode ser um importante promotor do processo de desenvolvimento e historicamente, muitas vezes, o Estado ele é quem puxa essa discussão, mas o Estado ele não é uma condição suficiente. É possível com que o território ele consiga se organizar localmente e, se organizando localmente, consiga chamar a atenção do Estado nesse papel de desenvolvimento. E aí eu tenho 2 exemplos para passar. Por exemplo, existe um consórcio, criou-se um consórcio intermunicipal de inspeção sanitária em Unai, que ele começou dentro do tecido empresarial com uma necessidade dos produtores em aumentar os seus canais de comercialização, e esse consórcio, de tanto debater essa ideia, conseguiu chamar a atenção do Estado para que o Estado se sensibilizasse, seja sendo um patrocinador legislativo dessa questão da inspeção sanitária, mas também sendo como um promotor de investimentos, de atração de investimentos e promotor dessa alternativa de política pública. Então, às vezes, é o Estado que é o motorista do ônibus, mas, às vezes, o Estado ele se percebe ao longo do processo e ele acaba assumindo um protagonismo maior. Então, o papel dele, sem dúvida, é importante, mas ele não deve ser relegado meramente a uma questão de protagonismo. É impossível se pensar no desenvolvimento sem Estado, mas o desenvolvimento ele não é dependente exclusivamente do Estado. A gente, como economista, está acostumado a lidar com essa dualidade das coisas, a dicotomia das coisas, mas na prática é assim que a gente observa o processo de desenvolvimento. Obrigada. Professora Camila, que trabalha aqui com desenvolvimento regional atualmente, né? Agradece muito pela palestra, né? Pela sua fala, e questiona que tipos de soluções para a promoção do desenvolvimento econômico poderiam ser pensadas para regiões muito carentes e pobres, onde o desenvolvimento de um tecido empresarial pode ser quase impossível. Nossa, pergunta difícil. O lado bom dessa pergunta é que, assim, mesmo numa região extremamente carente, o desenvolvimento do tecido empresarial ele é quase impossível. Ele não é impossível. Então, quando a gente fala nessas dimensões do DEL, elas têm que ser trabalhadas, né, nessa sequência, mas elas não precisam, você não precisa trabalhar uma dimensão, depois outra, depois outra, depois outra. Porque, por exemplo, onde você tem uma região muito deprimida, você construir um tecido, um capital empreendedor, muitas vezes é muito difícil. Então, assim, você já tem um histórico de jovens que abandonam o território, você já não tem condições, você já não tem um nível de consumo razoável dentro do território para poder já começar a gerar um dinamismo econômico, e você convive também com a questão das carências de educação, das carências
acesso à tecnologia e etc. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que existe uma coisa que eu aprendi na época que eu trabalhei na Falcone, na consultoria do professor Vicente Falcone, sobre uma questão chamada diagrama de Nemoto, que ele mostra como que é dividido o tempo em determinadas funções dentro da organização, de operação, supervisão, gerência e direção. Então, imaginem um retângulo dividido ao meio. Então, assim, o tempo de um operador, ele é 90% do tempo dedicado à operação, mas ele precisa pensar pelo menos 10% do seu tempo de forma estratégica, para que ele contribua com a melhoria da área de trabalho dele, com a função dele, etc. E, ao mesmo tempo, um diretor de uma empresa, um CEO de uma empresa, ele gasta 90% do tempo dele com questões estratégicas, mas ele precisa de 10% deles para tocar assuntos operacionais. No desenvolvimento econômico, nas 5 dimensões do DEL, não é diferente. Numa região muito carente, a gente tem que começar a trabalhar para superar essas dificuldades estruturais no território e já começar a plantar algum embrião do tecido empresarial, de formar novas lideranças, de desenvolver entidades que muitas vezes a associação comercial ela não tem uma atuação muito atuante, você não tem uma câmara de dirigentes lojistas que de fato discutam os problemas. Então, a educação empreendedora ela é uma vertente que começa a conscientizar o apoio da aumento da eficiência da prefeitura lá na governança para o desenvolvimento, que é a dimensão 3, com compras governamentais, porque muitas vezes essas prefeituras recebem dinheiro do governo central, seja da União, seja do governo estadual, e ela precisa fixar esse dinheiro no território. Então, as compras governamentais ela ajuda a fomentar esse começo. Então, existem algumas estratégias para se fazer alguma coisa. É mais difícil você fazer isso num território que ele é carente e decadente? Mas não é impossível. Então, existem, se a gente fosse pensar em 4 quadrantes que separassem todos os territórios em próspero e dinâmico, próspero e decadente, deprimido e decadente, ou deprimido e próximo, existe um conjunto de soluções que pode ajudar com que esse processo se inicie. Mas, assim, é uma luta que ela não acontece do dia para a noite e que é muito fácil se perder aquilo que se construiu se você não tiver uma lógica que amarre tudo isso ao longo do tempo, ao longo dos governos e assim por diante. Muita coisa, né, Felipe? Bom, a Elisângela Zanella, aluna aqui do curso, pergunta, na sua concepção, um olhar diferente para o território exige um olhar diferente que podemos, então, chamar de desenvolvimento territorial? E ainda na questão dela, pode-se dizer que a governança teria um peso maior para o desenvolvimento? Elisângela, obrigado pela pergunta. Em primeiro lugar, sim, a gente pode chamar o desenvolvimento local de desenvolvimento territorial. E isso, quando a gente começou a fazer essa discussão conceitual em 2016, era uma coisa que a gente estava falando. Inclusive, a própria estratégia nacional do SEBRAE, a gente estava falando em desenvolvimento econômico territorial, DET. Mas a gente começou a perceber também que a questão não é só o território, embora o território seja o pano de fundo, e muitas vezes ele seja confundido com o local, e aí assim, pode parecer uma questão semântica ou uma questão só de terminologia, mas o local ele é um pouco diferente do territorial. O local ele exige não só aquela presença física do território, que muitas vezes é delimitado pela sua configuração geopolítica, mas ele leva em consideração outros aspectos também, como históricos, culturais e outras identidades que unem múltiplos territórios. Isso, por exemplo, é muito evidente quando a gente pensa no Café do Cerrado. O Cerrado ele não está contido necessariamente
só na região do Cerrado, mas o território, o local dele, quando a gente pensa no local, ele é uma área muito abrangente, que a gente precisa pensar em cada pedacinho desse território, chamado Café do Cerrado, de maneira individual, mas sem perder esses elos que unem culturalmente, identitariamente todos esses territórios. Então, você pode chamar de territorial, você pode chamar de local também, mas o local, para a gente, tem um significado um pouco mais pesado do que só o território. Em relação à sua segunda pergunta, se a governança teria um peso ainda maior, todas as dimensões têm o seu devido peso em seu determinado momento. Tem um momento dentro do processo de desenvolvimento que a governança ela se torna fundamental, porque sem a governança, a gente conhece e a gente estudou isso em diversos momentos, quando a gente estuda economia contemporânea brasileira, por exemplo, que a gente vê as diversas tentativas de política industrial, de planos econômicos, seja no Estado, seja no Brasil, ou seja localmente, muitas vezes ela se perde por uma falta de visão de futuro conjunta. Então, quando a gente está falando de governança, no final das contas, a gente está falando de transparência que favorece uma articulação. E o que é uma articulação? É que diversos membros diferentes, com funções distintas, consigam se movimentar dentro do mesmo espaço com o mínimo de atrito possível. Então, a governança é, sim, muito importante. Agora, se ela é início, meio e fim do projeto, do processo, isso vai depender muito do estágio da economia, do processo de desenvolvimento, da maturidade dos atores locais, da existência dos atores locais e assim por diante. Fátima, vamos limitar as questões agora. Nós temos uma questão da professora Sara, né? Uma questão aqui do Vitor, para não cansar muito nosso palestrista, né? Para quando convidarmos de novo ele voltar. Então, vamos limitar essas duas questões e encerrar. Ok? Ok, eu ia inclusive questionar o Felipe se nós poderíamos fazer pelo menos mais umas duas questões, porque realmente é muito denso, né? Podemos, Felipe, só responder mais algumas questões? Podemos sim, professora. Inclusive, assim, eu me comprometo que aquelas perguntas que eu conseguir responder depois, eu copio no e-mail aqui, e aí eu te mando uma resposta com uma resposta breve para as perguntas que eu não consegui responder aqui. Ok, obrigada. Okay. Vamos lá, Fátima. Obrigada. A Mayla, eu vou até inverter, deixar da Sara para depois, pergunta. Felipe, você acredita que possam surgir novas parcerias PPP pós-pandemia? Público-privada, né? Teria alguma opinião formada sobre esse tema, das PPPs? Eu não sou especialista nesse assunto, sobre a questão das PPPs, mas a PPP, de fato, é um instrumento bastante importante. Hoje, a primeira coisa que a gente observa que essa crise acabou trazendo, ela acabou escancarando uma crise fiscal dos municípios e dos estados. Então, a capacidade de investimento é bastante limitada. A gente contar com o papel do Estado nesse momento como um ator de investimento, e isso traz também a questão da governança. Muitas vezes o recurso que a gente precisa, ele está disponibilizado na iniciativa privada. Então, eu não sei se todos os modelos de PPP eles sejam adequados para o processo de desenvolvimento. Existem vários processos, mas uma coisa que a gente tem percebido e que é uma nova forma de PPP e que de uma articulação mais positiva entre governo, empresas e sociedade, são, por exemplo, os fundos de impacto social. Então, tem empresas hoje que estão surgindo, fintechs que estão surgindo, que aceleram investimentos de investidores que estão lá na Faria Lima, em São Paulo, que estão acelerando empresas
para uma atividade que ela tenha algum tipo de pegada regional, como, por exemplo, o financiamento de uma cooperativa, de uma usina de peixes, de processamento de pescados, que seja extremamente competitiva e seja extremamente lucrativa. Então, isso você vai precisar de ajuda do governo para poder acontecer, seja por meio de disponibilização de infraestrutura, incentivos fiscais, etc. A iniciativa privada, que coloca grana nesse assunto como interessado em gerar lucro, e a sociedade, que vai se mobilizar para gerar mão de obra, para poder consumir e manter aquele investimento em pé. Então, tudo isso exige governança. Então, desde um processo de privatização ou de um processo de gestão compartilhada, ou uma OS, ou um investimento de impacto social, a PPP ela é um remédio para esse desenvolvimento econômico local. Mas ele não cura todas as doenças e não é indicado para todas as situações. Ótimo. Bom, então você já acabou respondendo parte da pergunta do Vitor Gabriel aqui, né? Na primeira parte da pergunta, acredito que você respondeu, então vamos só para a segunda parte. Como você vê o papel dos bancos e agências no processo de fomento para pequenas e microempresas? E depois encerramos com a questão da professora Sara. O papel, quando a gente pensa em bancos, a gente não pode pensar só no banco, a gente tem que pensar no sistema financeiro como um todo. Então, não existe... É muito difícil você fazer um processo de desenvolvimento sem você considerar o agente financeiro local como um indutor da circulação e da multiplicação de riqueza no território. E uma coisa que a gente tem observado ao longo dos anos, pelas questões da concentração do sistema bancário brasileiro, é que as cooperativas de crédito têm exercido um papel fundamental, seja muitas vezes da orquestração do processo de desenvolvimento local, porque a cooperativa de crédito muitas vezes os cooperados são pessoas da própria região, como também um elo de proximidade. O agente financeiro, a cooperativa de crédito, ela está olhando para dentro do território, ela está perto de Montes Claros, ela está perto de Bocaiúva. E aí eu não vou entrar no mérito da questão se o Banco do Brasil, ou a Caixa Econômica, ou o Itaú está mais longe. Mas quando a gente olha, por exemplo, para a concessão de crédito dentro dessa pandemia, entre os agentes, a gente vê que hoje existe uma restrição muito grande parte dos empresários, só praticamente 20% dos empresários têm conseguido crédito, e quando a gente olha na distribuição entre os agentes financeiros, Minas Gerais é o único lugar do Brasil onde o Sicob responde por mais de 20% desse crédito concedido. Então, assim, o papel do agente financeiro, seja ele uma fintech, uma maquininha de cartão, uma maquininha de meio de pagamento, uma cooperativa de crédito do Banco do Brasil, é fundamental, porque a gente aprende isso em economia, que o agente financeiro ele acaba que ele é um indutor da distribuição da base monetária. Seja ele um agente concentrador, quando o sistema financeiro não é regulado, então ele acaba gerando saída de recurso do território, mas quando a gente tem agentes locais que também estão imbuídos no desenvolvimento, a gente consegue ver a relevância na prática do agente financeiro. Ok, então vamos encerrar com a professora Sara, até para não cansar muito o Felipe, e também para não estendermos muito o horário, né? A professora Sara pergunta, quando você diz que a transformação digital acelera e exclui, quais as áreas ou atividades poderia indicar para nossos alunos onde haverá mais oportunidade de trabalho perante a nova realidade? É importante a gente destacar essa questão da transformação digital, de que cada vez mais ela consegue escancarar uma realidade de que trabalho é diferente de emprego. Então, a transformação digital ela gera tanto oportunidade de trabalho,
Então, de você empreender por conta própria, quanto também de possibilidades de emprego. Quando a gente olha na pesquisa mensal de serviços do IBGE, a gente vê que o tipo de serviço que é serviços relacionados à gestão, à administração, praticamente ele não tem uma oscilação muito grande. Por quê? Porque muita gente que está trabalhando com a administração das empresas está trabalhando de home office. Então, serviços relacionados à gestão de empresas são facilmente digitalizados. Então, cada negócio tem uma capacidade de digitalização diferente. Então, por exemplo, a gente vê que o comércio varejista ele pode ser digitalizado. Então, por exemplo, uma aluna aí da Unimontes em Montes Claros, ela pode comprar um biquíni lá no Havaí e vender esse biquíni lá na China. Tudo isso digitalmente, fazer com que esse biquíni chegue na mão de um para outro, sem que passe sequer por Montes Claros. E a gente tem outros casos que a gente observa hoje, como, por exemplo, hoje de manhã saiu uma matéria no Bom Dia Brasil, que eu participei de uma entrevista, e que mostrou um caso interessante de uma bióloga que ela viu, pesquisando na internet oportunidades, ela descobriu uma máquina, tipo um pulverizador, para poder fazer a sanitização de espaços, como academias de ginástica, por exemplo. Então, ela usou os conhecimentos do curso dela de poder trabalhar com aspectos microbiológicos, como que ela tem que fazer a desinfecção do ambiente, e ela se tornou uma microempreendedora individual. E, a partir daí, ela falou que desde quando ela começou e oferecendo o serviço dela por canais digitais, como internet e tal, ela não está um dia parado. Então, a gente observa, por exemplo, que setores relacionados à educação, ou seja, a educação à distância, que você consegue se relacionar com as pessoas sem contato físico, ou que você não tem uma dependência muito grande do fluxo de pessoas para poder executar o serviço, tem mais vantagem. Então, por exemplo, é muito difícil, se você tem um salão de beleza, você prestar um serviço de manicure, um corte de cabelo online. Não tem como cortar o cabelo de ninguém online. Mas, ao mesmo tempo, a gente observa que muitos profissionais hoje desse setor trabalham dando consultoria, ensinando tutoriais de maquiagem, etc. e tal. Então, esses são exemplos ordinários que eu estou dando, mas todos os setores têm oportunidades de digitalização. Então, aqueles que são relacionados a onde você tem conhecimento intensivo, em que o estudante universitário ele tem uma vantagem evidente por ter mais acesso ao conhecimento, tem melhores condições. E serviços em que você não tem uma barreira de entrada, trabalhos que você não tem uma barreira de entrada muito grande e que você consiga um acesso ao mercado consumidor mais amplo por meio das ferramentas digitais, como WhatsApp, Instagram, etc. Ok, tem uma questão da professora Luciana aqui, mas vamos limitar por essa, né? Se você depois puder dar uma olhada, mas assim, acho que passo agora para a professora Tânia para fazer os agradecimentos. Mais uma vez, muito obrigada, Felipe, pela exposição, por nos atender, e foi realmente, eu acho que uma boa noite, né, de trabalhos, né, Tânia? Muito obrigada. Exatamente, eu agradeço a colaboração da professora Fátima, agradeço imensamente Felipe, dizendo a ele que o Departamento de Economia e o nosso programa de mestrado profissional em desenvolvimento econômico e estratégia empresarial está aberto e à disposição para que a gente possa continuar nesse diálogo e nesse debate, né? Temos boas experiências com o SEBRAE, né, por meio de professores e do departamento, e agora, com você, começamos a estabelecer mais um laço que eu espero seja fecundo, né, que nós possamos novamente ter a oportunidade de ouvi-lo, né? Então, nosso profundo agradecimento pela sua exposição, pela sua boa vontade em nos atender, e passo a palavra para suas considerações finais. Obrigada.
Professora Fátima, professora Tânia, mais uma vez obrigado aí pelo espaço privilegiado, e eu já digo que, chego duas mensagens aqui, já salvei o chat e vou, Luciana, responder a sua pergunta, e as demais outras perguntas que eu não consegui responder, eu mando isso para a professora Fátima, que compartilha para vocês junto com a apresentação. Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Obrigada, Felipe. Muito obrigada. Tchau. Obrigada, gente. Até mais.